Bom, os interessados em acompanhar o canal, entrar em contato com a gente, o endereço do correio eletrônico, o endereço das nossas páginas no Facebook e na rede de computadores aparecem na descrição do vídeo. Bom, a gente está em defasagem em relação a dois temas principais que têm dominado o debate político, tanto da imprensa oficial quanto da imprensa de esquerda, que são a pandemia do coronavírus e a crise econômica mundial. Na verdade, essa defasagem nossa se deve ao fato de que a gente investiu praticamente todas as nossas forças em tentar organizar uma campanha pela suspensão do trabalho onde a gente atua e participando das atividades da Assembleia de Funcionários, tentando impedir onde era possível que as categorias com as quais a gente tem contato dessem seu aval ao cancelamento das manifestações que estavam previstas para o dia 18 e que seriam, na verdade, a única maneira efetiva de se contrapor aquilo que viria a ser a política do governo Bolsonaro em relação a esses dois problemas. O lançamento desse pacote econômico emergencial do governo, que testifica o desinteresse do governo em resolver a situação dos trabalhadores, que oferece R$ 200 como se isso fosse suficiente para sustentar famílias dos profissionais autônomos, que escora toda a sua política na necessidade de subvencionar os capitalistas e se esquece das necessidades reais e emergenciais da população. 2.000 leitos oferecidos para os 27 estados da federação, 432 milhões numa primeira parcela de investimentos, recursos que para um país continental como o Brasil são absolutamente irrisórios e que não compensam minimamente os efeitos danosos da política que vem sendo praticada desde o governo Dilma Rousseff, que cedeu às pressões do mercado financeiro e escolheu um representante do Bradesco como seu porta-voz de política econômica. E é claro que esse processo se aprofundou, se acelerou, ganhou contornos mais dramáticos com aqueles que a sucederam. E agora a gente está no ápice. E o ápice que é o ponto mais baixo, a inflexão mais baixa do ponto de vista econômico que o Brasil alcançou, se somou a uma crise mundial relacionada a uma doença infecciosa que não é a primeira a se alastrar pelo mundo e que mesmo assim encontrou todos os governos desguarnecidos. Na verdade, muito mais desguarnecidos do que sempre estiveram. O sucateamento do aparelho público, médico, dos equipamentos de saúde, fez com que em todos os países, sem exceção, o Estado tivesse que recorrer à iniciativa privada, e a iniciativa privada, incapaz de oferecer os serviços que só o Estado é capaz de oferecer gratuitamente à população, teve que pedir socorro ao Estado. Nessa simbiose entre o desinteresse crônico dos Estados em atender as demandas da população e a essência lógica do funcionamento da iniciativa privada, que tem como interesse o lucro, se fundiram para fazer dessa crise uma crise que vai levar certamente à morte de milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas. A Itália, que é tido como um país com um bom sistema de saúde, em comparação àqueles países que ou abandonaram completamente a Seguridade Social ou não conseguiram se desenvolver economicamente a ponto de terem um aparelho de saúde condizente com o tamanho da sua população, está em estado de absoluta falência. Ele esteve saturado nos momentos em que a crise ainda não era tão aguda, não havia mais leitos hospitalares, e hoje em dia, mais do que saturado,
ele transborda de pacientes, ele é, ao mesmo tempo, um ambiente de cura e de disseminação da doença, do coronavírus, e, além de tudo, um exportador da doença para várias partes do mundo. É claro que não se trata de responsabilizar nenhum país nem outro, mas de diagnosticar uma situação, até porque a esquerda brasileira ela é muito apressada em responsabilizar o Brasil, em caracterizar o Brasil como um país particularmente despreocupado com a população, e é preciso corrigir esse erro. O Brasil, como qualquer país capitalista, governado pela burguesia, dirigido por aqueles que não compartilham com a população dos seus sofrimentos, que vive num mundo inseparado, que não trabalha, que não tem relações diretas, tais quais o trabalhador, com imposições que vêm de cima para baixo. Esses setores são igualmente insensíveis em relação aos problemas da população. E o que aconteceu na Itália mostra que o sistema político, o modo de funcionamento dos serviços básicos de atendimento à população está colapsado. Que esses mecanismos não podem permitir que esses serviços sirvam de fato à maioria das pessoas. Na Espanha, o processo de estatização parcial do serviço de saúde privado também é um demonstrativo de que o modelo de funcionamento da saúde não corresponde às necessidades da população. Não que eles não correspondem apenas em situações de crise e situações emergenciais, eles não correspondem em nenhuma situação. Há longas filas de espera, os custos são repassados diretamente ao usuário do serviço de saúde, os idosos, aposentados, os que não têm renda, ficam desprotegidos, só podem recorrer aos serviços de assistência médica quando a sua situação se agrava a um ponto em que ele já não pode mais se locomover, não pode mais exercer nenhuma atividade produtiva. Fora isso, são tratados como indigentes. A maioria da população é tratada no serviço de saúde como indigente. Não tem acesso a exames. Quando tem, os exames são feitos após um período muito longo de espera. Em geral, convalescendo, o paciente morre na fila de espera, não consegue ser atendido. E a situação se agrava sempre que há uma epidemia. E o Brasil vive conjuntamente várias epidemias. É a dengue, é o coronavírus agora, doenças que se consideravam praticamente extintas, como a tuberculose, atacam uma parcela significativa da população, e etc. Com relação às medidas políticas que têm sido tomadas, são todas elas não só insuficientes. Claro, elas são muito insuficientes, mas elas são demonstrativas de que a expectativa de que algum desses governos possa de fato se diferenciar pelo zelo maior com a população é uma expectativa que será invariavelmente frustrada. O que se vê, na verdade, é a direita e a esquerda desse leque de organizações políticas que estão diretamente ligadas ao regime, são totalmente incapazes de dar uma resposta efetiva aos problemas da população. Vejamos que, mesmo naquilo que poderia ser feito sem um grande impacto econômico, inclusive com impacto econômico muito menor do que aquele que será decorrente da disseminação ampliada da doença, como, por exemplo, a restrição do acesso ao serviço em determinadas áreas, o isolamento de regiões onde já houvesse casos registrados da doença, nem isso foi feito. Os governos são absolutamente ineptos.
Os governos e as burocracias. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos foi flagrado em função da grande visibilidade que se deu ao coronavírus em todo o mundo, distribuindo reagentes que não funcionavam, que não serviam para análise diagnóstica da doença. Bom, isso aconteceu nos Estados Unidos da América, não é uma particularidade do Brasil. Se fosse no Brasil, é claro, a reação inicial da maioria das pessoas seria dizer, no Brasil também tudo é possível, tudo acontece. Quer dizer, bom, mas os Estados Unidos também tem o seu Bolsonaro, o Trump. E a grande solução que o Trump oferece é, na verdade, ou foi, na verdade, num primeiro momento, a mesma do Bolsonaro. Negar a gravidade da situação, protelar a tomada de medidas emergenciais e urgentes, e agora um pacote econômico totalmente estranho em relação ao que vem acontecendo. Uma das propostas que o Donald Trump faz, talvez aquela que tenha sido mais polêmica nesse momento, é o corte dos impostos sobre salários. Bom, resta saber o que fazer com aqueles que nem salário recebem. O que fazer com os desempregados? E mesmo que se receba salários, com a escalada dos preços, com a superlotação dos hospitais, como garantir atendimento médico a essa população? Com o fim dos estoques, o desabastecimento dos supermercados, as duas coisas acontecendo simultaneamente. Aumento dos preços, desabastecimento. Qual é a solução que foi oferecida pelo governo dos Estados Unidos? Nenhuma. Não se ofereceu solução nenhuma. O que os governos fizeram foi aproveitar-se da situação para limitar ainda mais os direitos da população. Restrições à manifestação. Claro, sempre que interessa. Aqui no Brasil a gente tem um caso claro. As manifestações populares se melindraram com a situação e deixaram de ser realizadas, como se este problema não tivesse centralidade na questão política, como se nós pudéssemos depositar nossas confianças em que o governo fosse resolver a situação, ou como se nós dispuséssemos, nós trabalhadores, de um outro instrumento de luta que não a mobilização política e a revolta das massas. Nós estamos nas mãos do governo. Os atos do dia 18, que eram a resposta mais bem organizada e articulada que se poderia dar ao problema, para evitar superlotamento nos espaços, para definir uma política unificada em relação à suspensão de todos os trabalhos que não fossem essenciais, para que se adotasse aquele programa que grande parte das organizações ligadas ao movimento operário e à população tem defendido, que é justamente o de adotar medidas restritivas o mais rapidamente possível, de salvaguardar os salários, de permitir que a população definisse como trabalhar de maneira a preservar a saúde dos trabalhadores. Nada disso foi feito. É claro que não seria feito por iniciativa de nenhum dos governos do Estado e nem muito menos pelo governo federal. Estamos desarmados e os governos impondo restrições severas à liberdade de manifestação, à liberdade de organização. Aqui no Brasil, o pacote de medidas do Bolsonaro tem como objetivo atacar diretamente os trabalhadores. Proposta de redução de jornada com redução de salário, antecipação de férias, são férias compulsórias. Férias compulsórias, diga-se de passagem, em quarentena. Quer dizer que são as piores férias possíveis, tirando um seleto grupo de pessoas que escolhem mesmo ficar em casa, porque ou tem restrições físicas, ou prefere descansar.
mas tirando de uma parcela expressiva da população, que não se encaixa nesses critérios, o direito de ter férias por um ano, ou sabe-se lá quanto tempo vai durar a crise. E na escalada dessa situação, uma parcela da esquerda aqui no Brasil propôs uma resposta que tenta atropelar a campanha que já vinha ganhando força em meio à população, de derrubada do governo, para fazer isso de maneira consensual com a direita, que é a proposta de impeachment que foi protocolada no Congresso por um grupo de 3 deputados do PSOL e que, na verdade, joga agora nas mãos desse Congresso, que é um território dominado, controlado completamente pela direita, decisões sobre o futuro da população. Bom, se é para substituir o atual presidente, seja pelo seu vice, o general Mourão, seja pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, seja pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ambos do Partido Democrata, seja o Partido Democrata, que é herdeiro do partido da ditadura militar, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, seja pelo presidente do STF, é uma solução que preserva o eixo fundamental da política da burguesia. Até porque esses 3 poderes já estão aí imbuídos de se assessorarem mutuamente, justamente para garantir que a política econômica que tem sido aplicada continue a ser aplicada e aprofundada até onde for possível. Nós já vimos reuniões do Poder Executivo com o Supremo Tribunal, ingerência de ambas as partes. É uma tentativa, um mecanismo que a burguesia usa justamente para controlar de maneira mais firme todos os poderes e impor a sua política. E agora o setor da esquerda, diga-se para que fique claro, é claro que o PSOL e esses proponentes são uma ala esquerda do regime burguês. Mas é preciso dizer claramente que essa esquerda é uma esquerda capitalista, que defende toda a estrutura de funcionamento do regime atual, que já esteve várias vezes à frente de governos estaduais, de prefeituras municipais, que é uma herdeira da política do PT. E o PT reafirmou o seu limite político numa reunião recentemente divulgada do Lula, do Luiz Mercadante, com alguns economistas que traçaram aí um esboço de um plano emergencial de emprego e renda, que é, na verdade, uma reedição piorada da política que o PT aplicou enquanto esteve no governo. Uma política que tem a sua viabilidade, até um caráter progressista em momentos de avanço da economia, mas que é absolutamente insuficiente, extemporânea, quando nós falamos num período de crise, de quedas de bolsa de valores de cerca de 13%, como por exemplo nos Estados Unidos, na bolsa de Nova York. Aqui no Brasil, chegamos perto de prejuízos diários. Nas Filipinas, o encerramento das atividades da bolsa de valores. O presidente do Federal Reserve dizendo que o governo norte-americano vai investir na compra de ativos, uma tentativa artificial de aquecer o mercado ou de impedir que perdas ainda maiores sejam descarregadas sobre a iniciativa privada. No fim e ao cabo, a crise toda serve para demonstrar a falência do modelo econômico. Ou um modo de operação constante desse modelo que se escora nessa base. A iniciativa privada, a grande iniciativa privada, os grandes conglomerados capitalistas, se aproveitando dos recursos do Estado que são extraídos da população, das atividades produtivas, para manter o seu domínio, o seu controle econômico, para preservar seus lucros, para preservar a renda de alguns poucos capitalistas. Isso é, em resumo, uma síntese perfeita do que é o regime capitalista. Por um lado,
seria até bom evitar esse assunto, mas talvez ele tenha alguma relevância. Se está discutindo, enquanto todos esses problemas que requerem soluções práticas imediatas, se está discutindo qual é a origem da doença, se teria sido uma doença exportada dos Estados Unidos para a China, ou se a China teria registrado os primeiros casos, que teria registrado os primeiros casos, disseminou a doença para o resto do mundo. Olha, eu acho que a gente pode suspeitar de tudo nesse mundo. Se um governo é capaz de negar atendimento médico à sua população, de priorizar as fortunas de algumas poucas famílias, preterindo o atendimento médico da população, é claro que a gente pode desconfiar de tudo, inclusive de uma guerra biológica que fugiu de controle. Pode ser. Bom, ninguém sabe. Agora, a gente tem que se ater aos fatos. Não há nada de factual que nos permita dizer que houve uma disseminação voluntária da doença. E as duas versões são igualmente plausíveis. Aquela que foi inclusive ratificada pelo Robert Redfield, que é diretor-geral do Center of Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, dizendo que realmente pode ter sido uma doença, pode ter havido um surto nos Estados Unidos que não tinha sido diagnosticado como coronavírus e que de fato era uma manifestação dessa mesma doença causada pelo mesmo patógeno. É possível, quem vai saber? E é possível que não tenha sido também. Bom, agora só exumando os cadáveres e fazendo novas coletas de saliva, sei lá, se é que é viável tecnicamente fazê-lo. Mas o fato é, a gente não pode se dispersar nessa discussão. Se há alguém com condições de fazer a investigação, que faça. Parece que o governo chinês está inclusive empenhado em fazê-lo. O que a gente tem que discutir é: há uma omissão criminosa sendo praticada por governos de todo o mundo. Muita gente está morrendo. Muitas repartições públicas se recusam a liberar seus funcionários, mesmo diante da recomendação dos governadores dos estados em que essas repartições públicas ficam. E os trabalhadores precisam ter um canal de comunicação entre si para agir de maneira coesa e unificada, pela paralisação geral das atividades, pela transferência das atividades que podem ser realizadas em casa para a casa de cada trabalhador, para evitar que o contágio se dissemine e, por outro lado, para impor uma solução alternativa, tanto econômica quanto de saúde pública, a essa falta de solução, essa falta de iniciativa que tem sido a tônica da maioria dos governos. Hoje, o sistema de saúde está saturado. Todos aqueles que recorrem ao sistema de saúde público sabem perfeitamente que a capacidade de atendimento já beira o limite na maioria dos equipamentos de saúde. Se não houver leitos disponíveis, se não houver contratações emergenciais, se não houver um plano de salvaguarda da população, certamente o número de mortes será muito maior do que poderia ter sido. E isso é o programa que deve unificar os trabalhadores. Um programa que responda de maneira incisiva e unificada às questões de saúde pública que dizem respeito a todos. Ao invés disso, o que se vê no panorama são soluções individuais. Cada um procurando se salvar da maneira como pode. E, na verdade, nada garante que essas pessoas conseguirão, de fato, evitar o contágio de si mesmas ou de alguns dos seus parentes. Ou mesmo que o tratamento, a respiração artificial vai poder salvar esses seus parentes ou a si mesmo.
E essas soluções individuais impedem que os trabalhadores usem a sua principal vantagem em relação à burguesia, que é a vantagem numérica. É claro que os impactos e os desdobramentos posteriores do que for feito agora terão uma enorme relevância para superar a crise econômica, que terá reflexos duradouros. Depois que a crise de saúde pública tiver sido superada, nós ainda teremos uma outra crise a superar, a crise econômica. Uma crise ainda mais difícil de superar, uma crise que exigirá certamente uma ação ainda mais incisiva da população. E se houver uma patente falta de solidariedade nesse momento, será mais difícil que os apelos feitos à unidade sejam ouvidos por esses setores que estão sendo esquecidos agora. Não basta o trabalhador que pode ir para sua casa e esperar que assim se resolvem todos os problemas de saúde do país. Esperar que assim ele estaria realmente contribuindo com o máximo que pode em relação às soluções políticas que os trabalhadores deveriam coordenar entre si. Não é assim que funciona. Se for assim, se há partidos de fato que dizem isso, que estimulam esse tipo de postura, bom, então os partidos políticos são dispensáveis. Então as organizações que centralizam os interesses dos trabalhadores são dispensáveis. Só teriam serventia, então, aquelas organizações corporativas que resolvem o problema de cada categoria individualmente, independentemente do que acontece com os outros. E a interligação entre as categorias é evidente. O serviço de transporte público, o metrô de São Paulo registrou hoje o primeiro caso confirmado de coronavírus. O sistema de transporte público tem impacto direto sobre todas as outras atividades profissionais. Os funcionários da saúde, se forem deixados de lado, são eles os responsáveis pelo atendimento de todos os que procuram os postos de saúde para saber se estão ou não infectados e buscando tratamento. Os profissionais da limpeza que trabalham nas repartições públicas são fatores que podem disseminar a doença, que podem se contaminar e levar contaminação para suas casas, abarrotar ainda mais os serviços públicos de saúde, sem contar a desumanidade desse tratamento. Normalmente é claro que quem adota essa posição não a adota explicitamente. O faz sempre de maneira velada, oculta, tentando disfarçar esse posicionamento político. Dizendo que não é possível fazer mais, que o risco de contágio é muito grande, que nenhuma atividade presencial deve ser mantida. E seria uma contradição tentar manter também as atividades políticas? Não há contradição nenhuma. A contradição é, se os trabalhadores querem que algo de diferente aconteça, eles não podem esperar que esse algo diferente parta dos seus antagonistas, aqueles que estão impedindo que as soluções efetivas sejam tomadas. Que a evacuação das repartições públicas se dê com o máximo de celeridade. É uma realidade evidente, ululante, para todo aquele que quer ver. Essa é a contradição central. O resto é pura demagogia, é descaso, é desinteresse em saber o que acontece com aqueles trabalhadores que não estão abrigados sob o guarda-chuva de nenhum sindicato, que não tem representação, que não tem organização. São os entregadores que continuam a vir e ir pela cidade, circular pela cidade, entrar em contato com alimentos, com pessoas de diferentes regiões, se deslocando e muitas das vezes deslocando consigo o vírus para outras regiões, aumentando as possibilidades de contaminação. Não podemos jogar uma parcela dos trabalhadores contra a outra. Não faria sentido exigir apenas para si os benefícios que não podem ser compartilhados pelos outros. Todos os trabalhadores devem ser protegidos na medida do possível. Bom,
por último, falar que uma palavra a mais a respeito da crise econômica, porque, em geral, se tem negligenciado o fato de que se hoje nós temos no horizonte, que não é um horizonte distante, a possibilidade de que haja descontos de salários aqui no Brasil, se hoje nós temos uma crise econômica que se espalhou por todo o mundo, se hoje as perdas internacionais são compartilhadas por quase todos os países do mundo, a gente precisa tirar uma lição disso e entender qual é a resposta do ponto de vista econômico que pode ser dada. Porque essa é a via pela qual se pode escapar de uma reedição de políticas de tipo nacionalista, timidamente nacionalista, como se essas medidas fossem agora uma solução satisfatória que atendesse às reivindicações da população. Não são. Não são medidas satisfatórias. É o keynesianismo de baixa intensidade que se aplicou na América Latina e que se quer estender agora como antídoto do neoliberalismo, quando na verdade se trata de uma forma de neoliberalismo, em alguns casos mais, em outros casos menos abrandado. Mas ainda assim é a preservação dos instrumentos que garantem a submissão e a exploração do povo em níveis crescentes e que não oferece nenhuma saída à população. Se alguém tinha alguma expectativa de que o mercado investiria no Brasil a partir do momento que o Brasil escancarasse para o mercado todas as áreas, abrisse mão de qualquer conteúdo nacional na indústria, isso não se realizou. Mais uma vez, a tentativa de criar um exemplo histórico de funcionalidade, de efetividade da política neoliberal fracassou retumbantemente. E nós precisamos discutir isso à luz de uma alternativa real. Nós precisamos resgatar um debate, em primeiro lugar, a respeito de quais são as soluções estruturais que podem criar um ambiente diferente para os trabalhadores do ponto de vista econômico. E quais são os meios pelos quais essas soluções podem ser implementadas. Um resgate da crítica marxista em relação ao capitalismo. A necessidade de uma ruptura radical com o modelo econômico, com uma reestruturação das relações de trabalho, uma redefinição das formas como essas relações se dão. Bom, por enquanto é só. A gente espera que nas assembleias de todas as categorias a gente possa discutir esses assuntos de maneira aberta, que a gente tenha aí a oportunidade de alcançar o maior número possível de pessoas, da militância dos sindicatos, do movimento estudantil, para evitar que esse problema, que certamente vai se tornar ainda mais agudo, passe sem uma resposta organizada da população, uma resposta efetiva, que seja controlada e organizada a partir das bases do movimento operário.